Então, agora, recentemente, com toda essa repercussão que teve e ainda está tendo, né, o filme Sound of Freedom, como de costume, eu vou um pouco mais além, né, para entender quem é o produtor, quem são os atores envolvidos, como funcionou a produção do filme. E esse filme em especial chamou bastante a minha atenção porque é um filme que foi feito com um orçamento baixo, né, comparado hoje em dia com o quanto as produtoras investem, né, seja para questões de roteiro, quantidade de extras e atores, custo de ator em si, né, e efeitos especiais e tudo mais, edição. E o Sound of Freedom é um filme que foi produzido com pouco investimento, né, investimento baixo, e está trazendo um enorme resultado, né, na bilheteria, desbancando aí filmes mais tradicionais, de produtoras mais conhecidas e muito mais fortes, né? Comparando aí com o Indiana Jones da Disney, que investiu 350 milhões, né? O Sound of Freedom tá com, se eu não me engano, foi 15 milhões, algo assim. Então, muito menor investimento e desbancou, né? Tá desbancando o Indiana Jones nas bilheterias. E eu fui atrás para entender essa produção, como aconteceu, quem investiu, quem está por trás disso, né? Bom, o que fica mais evidente então deixa eu tirar o meu, não é ponto eletrônico, mas já vou chegar no ponto do que eu quero falar também. Mas o Jim Caviezel, né? É o Bom, o Jim Caviezel é o ator que interpreta então o policial. Não vou entrar aqui em detalhes, não é crítica do filme, comentário sobre o filme, né? Mas ele é o ator aquele que fez o Cristo, né? Jesus Cristo no Paixão de Cristo do Mel Gibson. E por isso vai alencar no que eu quero falar agora, né? Levando em consideração todo o investimento que foi feito no filme, quem esteve por trás, eu vi que o Mel Gibson participou na edição para finalizar o filme, né? Nos cortes finais, fazer uma avaliação, né? Como se fosse um supervisor ou consultor convidado para dar aquele aval assim de ficou bom. O Mel Gibson tem uma produtora, também faz filmes, né? E o Jim é muito amigo do Mel Gibson, ficaram muito amigos, né? Depois daquela produção da Paixão de Cristo. E o Mel Gibson então entrou no projeto Sound of Freedom para fazer a edição final, que eles chamam. Diz o Mel Gibson que praticamente nem precisou fazer nada, né? O que ele fez foi muito pouco, mas ele esteve presente no projeto, junto com Tony Robbins, né? Que é aquele palestrante, coach americano. E vendo, né, essa participação do Mel Gibson nesse filme e entendendo as razões, né, que levam o Mel Gibson a participar de projetos, vamos dizer assim, com uma pegada cristã, né? A gente sabe que o Mel Gibson, depois do Paixão de Cristo, ele já antes do Paixão de Cristo, né? Porque o Paixão de Cristo foi produzido e dirigido por ele já não vinha sendo mais chamado para fazer filmes de grande envergadura, né? Grande envergadura que eu me refiro de grande bilheteria, né? Ele já não era mais convidado e salário, questão de ganho também para ele foi muito reduzido. Ele começou a participar de filmes menores. Ele foi meio que banido, né? De Hollywood. E aí eu fui mais fundo um pouco para tentar entender o porquê, né? E eu encontrei, vou colocar agora aqui na mágica da edição, esse vídeo aqui é uma entrevista que o Mel Gibson cedeu para um produtor de Hollywood. E essa entrevista, na verdade, começou como um bate-papo entre os dois estão ali conversando, e o cara ligou a câmera e falou, olha, eu vou gravar a nossa conversa. E tudo bem, começaram a conversar. O vídeo ele tem 25 minutos de duração, mais ou menos. Mas o que eu vou mais pontuar aqui nessa nossa conversa é um trecho dessa conversa que o Mel Gibson tem com esse produtor, aonde ele comenta, como é que eu vou colocar aqui, sem parecer muito pesado e nem muito piegas, né? Mas num trecho dessa entrevista, o Mel Gibson relata um encontro que ele teve com uma força muito do mal, uma presença muito ruim, uma coisa que ele descreve como coisa ruim, tá? Não vou ficar aqui dizendo nomes, né, as coisas, prefiro não dizer. Mas o que ele diz? Ele está conversando com esse produtor
E ele está contando, né, como foi a chegada dele, porque o Mel Gibson ele é australiano, ele já tinha feito alguns filmes lá, ele é bem conhecido pelo Mad Max, né? Mas mesmo antes do Mad Max na Austrália, ele já tinha feito outros filmes. Então ele estava assim, ele era um ator em ascensão, um ator jovem, que estava ganhando ascensão, ganhando espaço, e sentiu que a carreira dele para pegar um outro nível, né? Ele teria que ir para os Estados Unidos. E assim ele fez, ele foi para os Estados Unidos, aí usou um pouco da influência que ele já tinha, com o sucesso que ele já tinha obtido, né, em outros filmes, o próprio Mad Max, né? E começou, o que eles fazem? Eles começam a buscar agentes, né, para representar eles. São os agentes que, na verdade, filtram as oportunidades. São os agentes que ficam sabendo o que vai acontecer, quais são os filmes. E aí ele tem lá um plantel, né, vamos dizer assim, os agentes costumam ter vários atores que trabalham para ele. E se daqui a um pouco o filme tem uma pegada lá para preciso de um cara com perfil tal, ele tem lá os atores e ele busca né, e assim é que acontece. E aí o Mel Gibson começou nessa entrevista aqui, ele conta, né, de algumas coisas que ele identificou como muito estranhas, né, coisas que de certo modo não pareciam corretas em sentido moral, sentido ético, né? E ele começou a sentir que em Hollywood ele tinha que fazer muitas vezes coisas que os agentes diziam para ele, olha, tu é um ator muito bom, tu é bala, show, mas tu tem que fazer isso, né? Tu tem que te mostrar como o melhor. E aí não interessa se daqui a um pouco a pessoa tem que se corromper, né? Se fazer o que for necessário, digamos assim, para conseguir determinados papéis, para conseguir estar em relevância, né? Para que os produtores daí então chamem aquele ator para fazer determinado filme. Mel Gibson comenta assim que são coisas assim que faz a pessoa se sentir abusada, quase como prostituída mesmo, coisas assim bem pesadas, né? Que ele viu acontecendo e que já no coração dele já não batia legal, né? Ele também fez Máquina Mortífera, né? Junto com o... Agora me fugiu o nome, mas depois na edição eu coloco aqui o outro ator que também fez Máquina Mortífera com ele. E nessa entrevista, então, com esse produtor, né? Nessa entrevista de 98, ele comenta que ele teve um encontro com essa, que ele pode até dizer assim, seria até uma entidade, né, algo ruim, né? E ele disse que ele estava em Nova York, né, no terraço de um hotel, onde tem um restaurante, e ele já não tinha ainda aceito um papel, mas praticamente era ele que ia fazer o papel num filme, e ele ia fazer esse filme junto com outro ator muito conhecido. Vou colocar a foto do cara aqui. E eles se encontraram então nesse terraço do hotel, né, onde tem um restaurante, estavam lá várias pessoas. Mel Gibson estava na mesa junto com um assistente e meio na diagonal ele viu esse ator, cheio de gente, né, e ele viu o ator lá próximo ali da mureta ali do terraço, né. O ator olhou ele e ele o Mel Gibson diz que esse ator veio até a mesa como se estivesse flutuando. Ele veio de lado, no perfil de lado, mirou na mesa, mirou onde eles estavam e foi. Parecia que ele estava planando no ar até eles. Até o Mel Gibson comenta assim, parecia aqueles filmes de vampiro, né? Que o vampiro vem flutuando assim. Mas ele sabia que o ator ele tem uns jeitos meio estranhos, né? Porque me refiro do Christopher Walken, né? Que é o ator esse, ele foi dançarino. Então ele tem todo um jeito de caminhar diferente. E o Christopher chegou, sentou na mesa, eles começaram a conversar, né? Ele pensou assim, vou falar com ele sobre o papel, né? O personagem. Mas não, o cara esse chegou e falou assim, e começou a puxar um papo meio que para assuntos da era medieval. E vai, conversa daqui, conversa dali, ele falou assim, vamos falar de equipamentos de tortura. Mel Gibson já achou um pouquinho estranho, mas casualmente ele tinha lido um livro que falava dos equipamentos de tortura que foram utilizados na época, na era medieval, né? E aí nisso o ator lá falou para ele, pois tinha o equipamento aquele que fazia tal coisa, né, com a pessoa. E aí o Mel Gibson, mas tinha aquele outro que fazia tal coisa. A conversa começou a ficar pesada, né? E ele sentiu que o cara dava um sorriso
toda vez que essas maldades que eram causadas para as pessoas faziam mal, né? E o Mel Gibson percebeu que quando olhava para o cara, no fundo do olho e no sorriso do cara, ele sentiu que o cara tinha muito prazer em estar tendo aquela conversa, né? O Mel Gibson fala que o cara foi extremamente inteligente, é muito inteligente, a maneira que ele fala, uma maneira que seduz, né? Uma maneira que tu fica ali olhando para a pessoa e quase que hipnotizado. E o cara sempre tentando sobrepor aquilo que o Mel Gibson dizia com algo mais perverso, né? Algo mais horrendo. E dava muitos detalhes também do que o equipamento fazia de mal, causava de mal para aquela pessoa, né? O mal que aquilo afligia a pessoa que estava sendo torturada. Nessa conversa vai, conversa vem, o assistente do Mel Gibson chegou perto dele, olha, eu não estou muito confortável com essa conversa, eu vou dar uma caminhada. Falou meio que no ouvido, né, do Mel. E ele falou, não, tudo bem. E ele daí conta na entrevista, pô, quando o meu assistente saiu, na verdade eu queria ter saído junto, porque eu não estava me sentindo bem. E eu senti que o espaço, o perímetro em volta daquela mesa ali, ele gelou. Ficou um clima, ficou um ar denso, frio, pesado, e ele não estava se sentindo bem. E ele passava pela cabeça dele naquele momento e pensava, eu não quero fazer filme com esse cara. E eventualmente ele veio a desistir, ele não fez o tal do filme. Ele não diz na entrevista qual filme era, mas talvez a gente possa calcular pela época olhando o filme que o outro lá fez, né? E aí ele encerra, né, a conversa comentando, né, ele retoma o assunto falando também sobre produtores em Hollywood que tinham respeito nenhum por mulheres, que diziam que mulher em filme ou morta ou estupro, não vou falar a palavra inteira aqui, né? E se conseguisse ainda no filme as duas coisas, melhor ainda. Então eram coisas que o Mel Gibson disse que ouvia, né, nas conversas que aconteciam ali, e que isso era meio que padrão. E ele não se sentia bem. Eventualmente acabou, né, dele ser meio que outcast, né? Outcast é quando te dão chega pra lá, não te chamam mais para as coisas e meio que um cancelado, né? Foi cancelado. E aí hoje o que ele faz? O Mel Gibson teve um período também, acho que foi uns 10 anos ali da carreira dele, com um problema sério com alcoolismo, né? Ele teve fora de filme, e quando ele aparecia em algum filme tu via que era filme bem baixo orçamento, né? Mas aos poucos ele foi se recuperando, foi investindo mais dinheiro também na produtora dele e foi fazendo mais filmes focados em coisas que ele mais acreditava, né? Um dos filmes que ele fez com a Jodie Foster, né? A Jodie Foster eu acho que foi a diretora, se eu tiver errado me corrija aí nos comentários, mas foi a diretora daquele filme que nos Estados Unidos é chamado The Beaver. Eu vou botar o nome em português aqui embaixo, né? Que por muito tempo Mel Gibson, quando chegou nos Estados Unidos, ele, não sei se por influência desses produtores que botavam na cabeça dele que ele é o melhor, ele é o bambambam e tal, e ele não se sentia assim, ele se sentia até tímido, um cara normal, mas ele disse que nessa época, para conseguir fazer tudo que ele fazia, ele desenvolveu um alter ego, né, que a gente chama, que seria uma outra consciência, uma outra personalidade, para poder se achar mesmo que era o bambambam. E nisso ele deu um nome a essa que seria uma entidade que estava com ele, né? Que a princípio ele achou que aquilo era uma coisa boa, mas eventualmente depois ele viu que não era bacana e que ao mesmo tempo que ele teve muito sucesso, ele também teve um período de muito fracasso, né? Então parece que foi uma aliança meio complicada na vida dele, que hoje ele se diz que graças a Deus ele está livre, né, disso. São essas alianças que a gente faz achando que, né, para atingir o sucesso vale tudo. E não é bem por aí. Mas voltando, esse filme The Beaver, que ele fez com a Jodie Foster, é um filme em que ele é dono de uma empresa de brinquedos, né? E ali tá indo tudo errado na vida dele. A empresa tá fracassando, a relação com os filhos, com a família tá indo mal. E em determinado momento no filme ele encontra um castor, né? O Beaver, um castor, que é um boneco que ele enfia a mão e ele fala com aquele castor. E aquele castor seria a personalidade dele dizendo coisas para ele que ele teria que fazer para atingir sucesso, né, fazer as coisas melhorarem. E é curioso, né, que ele veio a fazer esse filme com a Jodie Foster, que em certo momento parece que até diz respeito à carreira dele. Mas é isso aí, pessoal. A gente trava
a gente está diante de uma batalha entre o bem e o mal que está sendo travada a todo momento, e seja com um olhar externo ou até mesmo interno, né, em nossas vidas, a gente enfrenta, né, dificuldades. Muitas vezes a gente encontra a resposta e a solução de maneira fácil, outras vezes não, outras vezes a gente se sente um pouco para baixo, outras vezes a gente se sente super fortalecido, mas essa batalha entre o bem e o mal ela é constante, e hoje, no meu caso, eu tenho encontrado muito conforto, né, e força nas coisas de Deus. Então eu tenho procurado bastante me afastar daquilo que hoje eu consigo enxergar e consigo considerar também que não é bacana. Não que eu tenha muitos pecados, não é o caso, né? Mas todos nós temos, né? Todos nós às vezes desviamos do caminho, e sem querer entrar muito em questão religiosa, que não é o caso do vídeo, é mais como uma reflexão, um pensamento, né? Eu vou deixar agora aqui no final esse trechinho da entrevista, não vou deixar toda, mas vou colocar a legenda, porque eu procurei com legenda, não encontrei, então vou colocar a legenda aí para quem tiver interesse, né, em ver esse trecho da entrevista do Mel Gibson, com referência ao encontro que ele teve com essa força ruim. Provavelmente uma força ruim que acompanha lá o outro ator, né? A gente não sabe. Mas é isso aí, pessoal. Procurem estar do lado bom da força, né, da fé, e manter o lar muito bem protegido para que nada de mal entre na tua casa. A tua família é sagrada, e faça o bem e o bem vai chegar para você. É só isso. Até mais. Muito tem sido dito sobre o lado obscuro e assustador da indústria de Hollywood. As teorias da conspiração se espalham pela internet, com rumores de que celebridades, como atores, produtores, cantores e diretores, pertencem a sociedades secretas que realizam atos terríveis em busca de poder e juventude eterna. Algumas pessoas tendem a encarar essas histórias com ceticismo, considerando-as apenas invenções de pessoas que têm tempo livre e desejam difamar famosos com quem não concordam ou não gostam de seu trabalho. No entanto, o problema surge quando outros atores ou pessoas da indústria compartilham suas próprias experiências estranhas envolvendo colegas famosos. Essas experiências variam desde envolvimento com seitas ou abusos psicológicos, como no caso da atriz Leah Remini com a Igreja da Cientologia, até situações muito mais sombrias, envolvendo rituais de sexo e sacrifício de bebês e jovens. Além disso, é importante mencionar os numerosos casos de abuso sexual, tráfico de pessoas e abuso infantil que infelizmente são encontrados na indústria do entretenimento. Felizmente, hoje em dia esses casos estão sendo expostos graças às denúncias nas redes sociais. Não há dúvidas de que existem pessoas poderosas em Hollywood que possuem visões distorcidas em relação à cor da pele, religião, política e ideologias sociais. É provável que algumas dessas pessoas, devido ao seu poder, estejam envolvidas em práticas sexuais doentias e rituais. Podemos ter certeza disso. O que aconteceu com essa famosa figura anos depois de contar esse relato em uma entrevista pode fazer você refletir sobre a existência de criaturas sombrias na indústria do entretenimento, que aparecem em filmes e séries, ganhando fortunas, mas escondendo um lado mais monstruoso por trás da fachada de heróis na tela. Essa experiência envolve um dos maiores atores e diretores de Hollywood de todos os tempos, Mel Gibson. Mel Gibson, nascido na Austrália, ganhou fama internacional em 1979 com o filme Mad Max, dirigido pelo então desconhecido diretor George Miller. Essa produção de baixo orçamento fez um enorme sucesso tanto na Austrália quanto em países como China e Estados Unidos. Como protagonista do filme, Gibson se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados por produtores e diretores de Hollywood no início dos anos 80. Após o sucesso de Mad Max, Mel Gibson passou a participar de filmes com orçamentos cada vez maiores, contracenando ao lado de atores renomados como Matthew Modine e Sigourney Weaver. Em 1987, ele estrelou o filme Máquina Mortífera, dirigido pelo lendário cineasta Richard Donner. Foi com o personagem do sargento Martin Riggs que Gibson se tornou uma megastar de Hollywood em menos de 10 anos desde o início de sua carreira. Durante os anos 90, Gibson demonstrou que não era apenas um rosto bonito em filmes de ação, pois começou a atuar em produções mais sérias e profundas. Ele até emprestou sua voz para o personagem de John Smith na animação Pocahontas, do renomado estúdio de animação Walt Disney Studios.
Isso mostrou a versatilidade do seu talento artístico. Em 1998, Mel Gibson alcançou o auge de sua carreira ao receber 2 prêmios da Academia pelo filme Coração Valente, conquistando as categorias de melhor filme e melhor diretor. Com essa premiação, esperava-se que Gibson alcançasse o mesmo prestígio de renomados diretores como Ridley Scott, James Cameron ou até mesmo Steven Spielberg. No entanto, nos primeiros anos dos anos 2000, o querido ator, que agora também era diretor, se envolveu em uma série de escândalos relacionados ao uso de substâncias, álcool e problemas de controle da raiva. Apesar dos incidentes, Gibson continuava a parecer calmo e carismático em entrevistas, mas os escândalos continuavam surgindo. Ele foi preso por dirigir embriagado e fez comentários xenofóbicos. Também houve ameaças à sua ex-esposa e a polêmica envolvendo um filme com uma mensagem ofensiva ao povo judeu. Essa sequência de eventos negativos e a crescente rejeição do público e da imprensa tornaram Gibson uma figura indesejada em Hollywood, o que basicamente significava que ele era excluído de grandes produções. Era algo muito sério para que os famosos fossem vetados dessa forma. E embora outras celebridades tenham saído impunes depois de cometer atos semelhantes aos de Gibson, que nunca cometeu nenhum crime ou algo do tipo, o ator australiano praticamente desapareceu do mapa por vários anos. Durante a segunda metade da primeira década dos anos 2000, Mel Gibson aparecia ocasionalmente em um filme, mas esses filmes nem mesmo eram promovidos e tenho certeza de que você provavelmente não viu nenhum deles na época, porque poucas pessoas ficaram sabendo de seu lançamento. Era como se Hollywood estivesse determinada a apagar a imagem de Mel Gibson e retratá-lo como um indivíduo bêbado, louco e instável, cujas palavras não poderiam ser levadas a sério. Ele foi retratado como alguém completamente desequilibrado, tendo supostamente perdido sua sanidade. Ao olharmos para o passado, podemos pensar, o que aconteceu na vida de Mel Gibson entre 97 e 2006 que o fez perder o controle dessa maneira? Aparentemente nada aconteceu. Mas existe uma entrevista de 98, exatamente quando Gibson era uma das maiores estrelas de Hollywood devido ao seu talento, que marca o momento anterior à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. Essa entrevista, que não foi realizada por uma emissora de televisão, relata um evento estranho vivido por Mel ao lado do ator Christopher Walken, um evento que poderia até ser considerado sobrenatural. Mesmo que não fosse esse o caso, essa situação sugere fortemente que esse ator tem um comportamento peculiar e até mesmo malicioso, para não mencionar outras palavras. Essa história poderia ter sido apenas um comentário engraçado por parte do ator e diretor australiano. No entanto, é intrigante que essa entrevista coincida com o surgimento dos escândalos e dos ataques contra Gibson pela imprensa. É importante lembrar que naquela época, em 1998, Mel Gibson já tinha 20 anos de experiência na indústria do entretenimento. É difícil dizer se Mel Gibson teve algum tipo de crise repentina após 20 anos em Hollywood, ou se seu comentário naquela entrevista irritou alguém nos círculos de poder, levando a um esforço para silenciá-lo. A entrevista em si não parece abordar assuntos incomuns, mas em determinado momento, o entrevistador pergunta a Gibson sobre a vida cotidiana entre as estrelas de Hollywood. É nesse momento que Mel faz um comentário que resultaria em uma década fora da indústria e no desprezo e ódio de muitas pessoas ao redor do mundo, talvez por algo que ele nem mesmo tenha feito. Eu vou te mostrar o trecho legendado no qual Gibson fala sobre aquela estranha noite que passou em um hotel em Nova York com Christopher Walken. É interessante notar que esse relato se assemelha a uma cena do romance Drácula. Vamos assistir ao clipe. I mean, this is a bizarre place. And it doesn't take very long, and I'm sure you've experienced this if you've stayed here for any length of time. And no matter how strong you are, when you come in off the farm, with those convictions and a certain line of attack, no matter how strong you are going to be affected by this place. His whole opinion about women on film, from beginning to end, is very brief. He says, women on film, either naked or dead. Both is better. And it's like, whoa, whoa. No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. He floated in, sideways, through a crowd of people. He was wearing black. And it was like one of those old vampire movies where they don't walk, but they glide.
And he was a dancer, so he has he's very, graceful. Yeah. And he moved sideways, and he just sat down in a chair next to me. And it kind of frightened me. And he's a very smart guy. And we started talking, and I didn't, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages. And he began to talk tortures. And we swapped tortures, because I'd read this book on torture. And I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book. And he was like, oh, and he'd try and top it. And and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold. And then he left, and I wanted to leave. And because I knew that I didn't want to work with him. Yeah. And he was getting scary. Yeah. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point, and I was looking at a building with the top of the sixes on it. So there was a huge illuminated 666 in red. Yeah. And I went from that to that to that, and he started smiling. And I thought, oh no, Chris Walken is the Antichrist, When I came over here, I was in my mid-20s. Right. The first time I really came over here. I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on, because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And and I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be, because a whole place can't be like, Weird Town, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them, and they tell you don't go into the house on the hill, and it's like that. And then you go away and you think, no, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like. Could it? And then you find out later on the track that you were exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that you could, that some of your worst nightmares were real at the time. And you think, now this is what I mean by actually starting to swim up or downstream with the rest of the salmon, eventually, if you stay here long enough. Yeah. You'll find yourself doing that. And you have to... There's a way of doing it without doing it. And that takes time. And it takes relaxation. Not being uncomfortable. Realizing it for what it is. Projecting. And understanding what it is. Once you understand it, well, then you're not afraid of it anymore. So you can just walk around it, through it, and then get on with what you tried to get on with in the first place. A place like this can humiliate you. And it can humiliate you, it can be humbling. I mean, it does rip your life to pieces if you'll let it. Yeah. Seria apenas uma coincidência que no meio de Nova York houvesse 3 números 6 em neon vermelho, exatamente no dia em que Gibson e Walken se encontraram? Será que o ator estava consciente de que aqueles números são associados ao número da besta e simbolizam Satanás? Walken sorriu quando viu a reação de Mel Gibson ao ver aqueles números, já que Gibson é conhecido por ser um católico devoto. Talvez Christopher Walken estivesse debochando dele e de suas crenças, causando desconforto e até mesmo medo. Não podemos afirmar com certeza se Walken é o anticristo ou algo mais sombrio, mas é inegável que esse ator emana uma aura perturbadora. Antes de prosseguirmos com essa história sombria e real, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal se estiver gostando do conteúdo. Além disso, é importante ressaltar que Mel Gibson não foi o único a se sentir assustado e intimidado pelas palavras e comportamento de Walken. Seu assistente, que estava presente durante a conversa, acabou saindo, pois não suportava mais lidar com a aura sombria que envolve Christopher Walken.
E não foi apenas uma questão de Gibson não gostar do ator, mas como ele mesmo menciona na entrevista, Walken o assustou a ponto de não querer trabalhar com ele novamente e de sentir vontade de sair correndo do terraço do hotel em Nova York imediatamente. Surpreendentemente, até hoje, Mel Gibson e Christopher Walken nunca trabalharam juntos em nenhum projeto cinematográfico. Durante o período em que Gibson estava sendo atacado pela imprensa, surgiram acusações de que ele era extremamente misógino e racista. No entanto, pessoas como a atriz Whoopi Goldberg negaram essas acusações em várias entrevistas. Na verdade, não houve incidentes concretos que comprovassem essas alegações em relação a Gibson, sendo essas afirmações predominantemente difundidas pela imprensa. E como evidência disso, nessa entrevista, podemos claramente ver a indignação de Mel Gibson ao ouvir a opinião claramente misógina de Christopher Walken sobre o papel de uma personagem feminina em um filme. De acordo com a história contada por Gibson, Walken parecia, falava e agia como um verdadeiro vampiro da ficção. E o ator não está brincando, mas genuinamente assustado e confuso. No entanto, esse trecho da entrevista poderia ser apenas um comentário engraçado sobre o quão excêntrico e peculiar é Christopher Walken na vida real, ao ponto de ser capaz de assustar o próprio Mel Gibson, um herói de ação com sua personalidade. No entanto, acredito que seja realmente o que Gibson diz sobre as ações e práticas em Hollywood que poderia despertar a ira de pessoas extremamente poderosas na indústria, resultando no desaparecimento de Gibson até 2016, quando seu filme Huxley Ridge obteve sucesso. O que Mel quer dizer é que existem coisas negativas e questionáveis que algumas pessoas dentro desse círculo fazem e nas quais outras acabam se envolvendo ao entrar nessa indústria. E ao que parece, qualquer pessoa que não participe dessas atividades questionáveis não é considerada pelos outros, o que significa que pode ser difícil encontrar trabalho como ator em Hollywood. Mel Gibson insinua que existe uma forma de estar envolvido nesse tipo de comportamento sem participar diretamente. Ele sugere que há mais a ser revelado, mas parece receoso de compartilhar detalhes adicionais, mantendo sua mensagem codificada. A descrição de Hollywood feita por Mel difere do glamour e dos holofotes que normalmente associamos à indústria do entretenimento. Ele a descreve como um cenário de filme de terror, onde todos os envolvidos são obrigados a participar desse jogo sombrio e distorcido. Caso contrário, enfrentarão consequências. O que você pensa sobre isso? Você acredita que o desaparecimento de Mel Gibson de Hollywood por quase 10 anos foi resultado do que ele revelou nesta entrevista? Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. E também gostaria de saber o que você pensa sobre o ator Christopher Walken. Você compartilha da mesma opinião que a minha? Deixe seu comentário e não se esqueça de dar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos que também são fãs do Mel Gibson. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso para que você não perca os próximos vídeos que eu postar. Obrigado por chegar até aqui.